Olá, vamos para a terceira parte da resolução desta prova do Senai CGE 2183, parte de matemática, do processo seletivo, primeiro semestre de 2020. Certa aplicação financeira capitaliza um valor C aplicado de acordo com a função montante, dado em função do tempo, é igual a C vezes 4 elevado a 5 milésimos de t, em que m é o valor obtido após t meses de aplicação. Caso um investidor opte por essa aplicação, qual o tempo mínimo necessário para que o capital aplicado dobre de valor? Significa que depois desse tempo, então, temos que o montante vai ser o dobro do capital. É isso que está dizendo. Qual o tempo mínimo para que o montante duplique? Então, no lugar do m, dado em função de t, nós vamos colocar 2c, que é igual a c vezes 4 elevado a 0,05t, conforme está colocado aqui no enunciado. Nesta equação exponencial, uma vez que o expoente é uma incógnita, nós temos c como fator nos dois membros, podemos cancelar, ficamos com 2 igual a 4 elevado a 0,05t. Vamos aplicar logaritmo para poder sair com o valor de t. Ficamos com log de 2 é igual a... No logaritmo, esse expoente já vou colocar como fator. Nós vamos ficar com 0,005t. Então, teríamos logaritmo de 4 elevado a 0,005t. Então, já passei o expoente como fator, ficando então com log de 4. Só que log de 4 é log de 2 elevado a 2. Então, ficamos com log de 2 igual a 0,005t vezes esse 2, que multiplica log de 2. Não foi dado no enunciado quanto vale o log de 2, porque foi preparado para que a gente cancelasse nos dois membros. Aí ficamos com essa expressão, onde temos que 1, aqui é 1 sobre... Já vou passar para o lado de cá, como divisor. 2 vezes 5 milésimos é o mesmo que 1 centésimo. Então, eu vou passar para cá. Esse valor multiplicado por 2 é igual a 1 centésimo. Então, ficamos com 0,01 igual a t. Fazendo esse cálculo, nós temos aqui a inversão. Aqui é 1 centésimo. 1 sobre 1 centésimo é igual a 100. E esse tempo, ele é dado em meses.
Só que 100 meses não tem aqui na resposta. Então, precisamos verificar quantos anos tem dentro de 6 meses. Para isso, vamos fazer o cálculo de 100 dividido por 12. Como 8 vezes 12 é 96, 96 para 100 vai sobrar 4. Então, olha, 8 vezes 12 meses, ou seja, 8 anos. E sobram aqui 4 meses. Então, temos que esse capital, ou melhor, esse montante, ele dobra o valor aplicado, que é o capital, depois de 8 anos e 4 meses. 8 anos e 4 meses. Este exercício, o enunciado não está correto, porque diz que esses 3 triângulos são semelhantes. E a gente verifica que a razão entre esse triângulo praça e esse hospital, por exemplo, 18 por 15 é 1,2. Então, todos esses valores precisariam ser 1,2 vezes esses valores. Por exemplo, esse ângulo aqui, mais clarinho, a medida do lado oposto é 15, enquanto que aqui é 18. Então, tudo bem, o fator é 1,2. Agora, aqui no preto, nesse ângulo preto, aqui é 20. Então, aqui seria 20 vezes, ou melhor, aqui é 20. Então, aqui teria que ser 20 vezes 1,2. Então, tem algo errado nesse enunciado. Um marceneiro recebeu uma peça de madeira em formato triangular, conforme a figura de escala a seguir. Essa peça deverá ser vincada do ponto B ao ponto D. Ponto B está aqui até o ponto D. Para a colocação de uma fita de LED sobre esse vinco. De acordo com essas informações, qual deve ser a medida mínima em centímetros dessa fita de LED? Temos aqui um triângulo retângulo, onde tem cateto 60 centímetros e cateto 80, com essa hipotenusa que vai de A até C. O que nós precisamos é da altura relativa a essa hipotenusa AC. Precisamos desse H. De acordo com uma relação métrica do triângulo retângulo, nós temos que H ao quadrado é igual a um cateto, que eu vou chamar de B, vezes o outro cateto, H ao quadrado é igual a B vezes C. Por exemplo, esse aqui é o cateto B, esse aqui é o cateto C. E aqui, então, nós temos a altura relativa ao triângulo retângulo maior. Voltando aqui, na verdade, seria H ao quadrado é igual à projeção dos catetos sobre a hipotenusa. Então, não vou usar esta relação. Vou usar uma relação que diz que a hipotenusa, que é essa grande que vai de A até C, vezes a altura relativa a ela, é igual à multiplicação entre os catetos. Não dá para usar a outra relação porque eu não tenho a projeção de cada um dos catetos sobre essa hipotenusa A. Então, nós vamos ter que primeiro, já que eu tenho B e tenho C, mas não tenho A, vamos aplicar aqui o teorema de Pitágoras para descobrir quanto vale o A.
Considerando esse triângulo maior, ABC, nós temos que A ao quadrado é igual a 1 cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Temos que A ao quadrado é igual a 3.600, 6 vezes 6, mais 8 vezes 8, 64. 6.400. Temos que A ao quadrado é igual a 100.000, ou melhor, 10.000, 3.600 mais 6.400. Temos então que A é igual a raiz quadrada de 10.000. 10.000 é o mesmo que 100 vezes 100. Então, A é igual a raiz quadrada de 100 vezes 100, que é o mesmo que a raiz quadrada de 100, que é 10, vezes a raiz quadrada de 100, que é 10. Então, temos que o A é igual a 100. Agora que temos o A, podemos descobrir o H, que vai dar exatamente o comprimento dessa fita de LED. Fazendo as substituições, temos que 100 vezes H é igual a B vezes C, ou seja, 60 vezes 80, que é 6 vezes 8, 48, e acrescentamos 2 zeros. Simplificando, 2 zeros com 2 zeros, ou seja, dividindo os dois membros por 100, temos que H é igual a 48 centímetros. Letra E. No projeto arquitetônico de uma piscina, feito sem escalas, o fundo será revestido com um material diferente e mais resistente. Qual é a quantidade em metros quadrados que será necessária para revestir todo o fundo desta piscina? Então, vamos fazer aqui divisões nesta figura. Aí nós vamos ficar com esse retângulo, esse outro retângulo maior e metade de um círculo. A área do círculo, a área de um círculo é dado por π vezes um raio elevado a 2. Aqui nós temos raio dado como R. E vamos descobrir metade da circunferência. Então, metade da circunferência, que eu vou colocar assim, é igual a π, que foi dado como 3, vezes o raio, que é 4 ao quadrado. 4 ao quadrado. 4 centímetros, 4 centímetros, não deve ser centímetro, aqui está sem escala. 4 simplesmente, 4 ao quadrado, 4 metros, né? Foi dado aqui no desenho. Dividido por 2. Então, a área do círculo dividido por 2. Simplificando tudo por 2, temos 1 e 8. 3 vezes 8, 24 metros quadrados. Então, a área dessa metade de círculo é 24 metros quadrados. A área desse retângulo menor, nós temos aqui medida da base, que é 2, vezes a altura, que é 3. Ou seja,
2 vezes 3, que é igual a 6 metros quadrados. Esse retângulo maior, na verdade, é um quadrado, né? Porque aqui tem 5 por 5, lado vezes lado. Então, essa medida é 25 metros quadrados. Somando tudo, nós temos que a área total é 25 mais 24, que é igual a 49, mais 6 é igual a 55 metros quadrados. Letra C. A tabela a seguir representa as matrículas do ensino fundamental nas escolas brasileiras. Temos aqui unidade da federação, aqui matrículas, o título, no ensino fundamental de 5ª a 8ª série, diurno, aqui temos Brasil, total. Então, temos aqui em escola federal, esse valor, em escola estadual, municipal e privada. Todas elas constituem, então, a unidade da federação. Brasil. Aí nós temos aqui a fonte, aí fala assim, considerando valores com arredondamentos para a unidade de milhar mais próxima, quais são, respectivamente, as porcentagens aproximadas de matrículas nas esferas estadual, municipal e privada em relação ao total de matrículas no Brasil. Então, na esfera estadual, nós temos aqui, unidade de milhar é o unidade de milhar mais próxima. Nós vamos parar aqui, porque o 3 é menor que 5, então nós vamos deixar arredondar até aqui. Aqui nós temos a classe das unidades, aqui a classe dos milhares. Então, unidade de milhar, nós vamos parar aqui. Essa daqui, a unidade de milhar vai subir 1, porque 8 é maior que 5. E aqui na privada, como aqui é igual a 5, nós vamos manter o zero. Unidade de milhar, zero. Para fazer esse cálculo estadual, vou colocar aqui como E. Para fazer a porcentagem, nós vamos ter que fazer a parte pelo total. A parte nós vamos parar na unidade de milhar, então, nós vamos ter 7.386 sobre o total, unidade federativa, que é de 13.630, arredondando aqui também na unidade de milhar. Passa de 5, então fica 30. Aqui, nós vamos simplificar tudo por 2 para facilitar o cálculo. Dividindo tudo por 2, nós ficamos com 2 vezes 3, 2 vezes 6, 2 vezes 9. E no denominador, 2 vezes 6, 12. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 1, 2. Ficamos com esse cálculo. Então, nós vamos fazer o cálculo de 3.693 dividido por 6.815. Aqui a gente já verifica, né? Já poderíamos ter verificado aqui, que o total está dando praticamente o dobro, ou seja, metade. Vai dar em torno de 50% esse resultado. 50%, tudo indica que a resposta vai ser aqui, olha, na letra A. Vamos ver.
fazendo esse cálculo, porque o único que tem 50% é a letra A. Então, nós teríamos que fazer o cálculo. Como o dividendo é menor que o divisor, ficaríamos com 0, e aqui, então, 5 vezes 6 é 30. 5 vezes 8, 40. Vamos ficar com... Esqueci de colocar um 0 aqui. Coloquei um 0 aqui, tem que colocar um 0 aqui. Aí vamos ficar com 5 vezes 5, 25, vão 2. Aí, quando acrescentamos um 0 aqui, para continuar, como 5 vezes 6 é 30, 5 vezes, né, aqui está mais próximo de 7.000, vai passar. Então, vai dar 4. Aí, para passar para a porcentagem, é só caminhar 2 posições para a direita, 1, 2. Então, a resposta só pode ser a letra A. Eu já vou até marcar aqui. De qualquer forma, para continuar, nós teríamos municipal, que vai ser 4.665, dividido pelo total de 13.630. Aí, quando fizermos esse cálculo, nós vamos ter, aqui tem 3 vezes 4, por exemplo, é 12. Então, essa resposta vai dar em torno de 30%. Fazendo esse cálculo, nós vamos ficar com 3. Aqui eu vou fazer uma simplificação, dividindo tudo por 5. Nós vamos ficar com 9 vezes 5, 45. 5 vezes 3, 15. Dividido por 5 vezes 2, 10. 5 vezes 7, 35. Ficamos com esse valor. Então, vamos dividir este numerador pelo denominador. Então, aqui, 933 é menor que o divisor, então fica 0, um 0 aqui. Aí, 3 vezes, aqui quase 3.000, 3 vezes 3.000 é 9.000. Então, aqui vai dar 3. Eu sei que o próximo número vai dar 4. Então, vou deixar assim, que é só fazer o cálculo. E aí, então, caminhando 2 posições para a direita, 1, 2. Ou seja, 34%. Então, realmente, a resposta é a letra A. Aí, teria que fazer a mesma coisa para a escola privada, onde ficaríamos com 1.560 dividido por 13.630. Aí simplifica aqui, aí faz o cálculo conforme já foi feito aqui. Divide e anda 2 posições para a direita, colocando então o símbolo da porcentagem. Vamos para o exercício 40 e último. Antigamente, as placas de moto eram confeccionadas como mostra a figura a seguir: 2 letras e 3 algarismos. Considerando que, em 1974, nosso alfabeto continha 23 letras, qual a quantidade máxima de licenças poderiam ser confeccionadas nesta época? Ou seja, vamos descobrir a quantidade de placas que eram possíveis serem licenciadas a partir destas informações.
23 letras no alfabeto. Bom, este exercício, 2 posições para as letras. Como as letras podem se repetir, nós temos que nessa posição é possível colocarmos quaisquer uma das 23 letras contidas no alfabeto. E aqui também, porque elas podem se repetir. Pode ser CC, GG, como está aqui, né? Então, 23 vezes 23. 23 vezes 23, nós temos um total aqui de possibilidades de 529. 23 vezes 23. Agora, a posição das letras. Temos 3 posições. Das letras não, dos números. Números, nós temos 10 algarismos, 0 até o 9. Então, como eles também podem se repetir, nessa primeira posição eu posso ter 0 ou qualquer outro algarismo variando até o 9. Na segunda também, 10, e na terceira também 10. Então, nós temos 1000. 10 vezes 10 vezes 10. Portanto, a quantidade de licenças que podem ser confeccionadas é de 529 vezes 1000, ou seja, 529 mil. Ok, fechamos essa prova. Deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Até a próxima aula.